Fala, meu povo, mais um episódio aqui diretamente do COP Internacional 2025, São Paulo Expo, em que a gente está tendo a oportunidade de conversar com as principais autoridades, gestores e personalidades especialistas. E a feira aqui é interessante porque a gente está aqui num aquário, no centro do evento, então a gente está aqui olhando aqui, às vezes passa um colega, passa um amigo, e eu não poderia deixar de convidar para essa entrevista meu grande amigo Fred Murta, delegado, que já teve a oportunidade de fazer uma entrevista com a gente. O alcance foi muito grande e, obviamente, a relevância e o trabalho dele, inclusive nas redes sociais, o pessoal conhece muito bem. E a gente vai ter a oportunidade aqui, um bate-papo aqui. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. É um prazer sempre falar com o senhor. Estamos aí dispostos e muito felizes bater um papo com o senhor novamente. Não, e agora fardado, né? Core aí, Core 01, delegado Murta, A positivo, operações táticas, padrão, meu velho. E o Fred, cara, eu gosto de você, eu gosto da forma com que você se comporta, Fred, nas redes sociais. Obviamente ele tá aqui fardado, né? A gente tem que ter um cuidado, eu também sou coronel da PM, a gente tá na ativa, né? Mas eu acompanho e gosto muito do seu trabalho nas redes sociais, porque é um divisor de águas. Você enfrenta temas que hoje, às vezes, é complexo para o profissional de segurança pública. Eu vejo que você enfrenta esses temas em uma coragem que a gente vê em poucos, né? A gente sabe que tem os danos colaterais, eu também tive meus danos colaterais, graças a Deus nunca respondi nada nesses 5 anos de caminhada, mas, obviamente, você compra algumas brigas, né, Fred? Mas eu gostaria de te dizer isso, cara. Eu tenho... me sinto muito feliz de estar aqui conversando com você, porque você é uma referência em virtude do conhecimento que você tem, da coragem, da idoneidade que você tem de trabalhar alguns assuntos, meu velho. Eu fico feliz, agradeço pelos elogios. Não sei se faço jus, mas a gente tenta ali na rede social. É um espaço muito importante que a gente conseguiu nos últimos anos, né? Então, foram trabalhos como o seu, ali no podcast, nas entrevistas, que você sempre dá esse espaço, conseguiu conquistar um espaço para a gente que é um espaço que há poucos anos atrás a gente não tinha. Então, muitas vezes a gente entra em alguns assuntos, em alguns temas, sempre evitando polemizar, mas sem deixar de nos posicionar. Eu acho que esse é o grande segredo. A gente realmente lida com algumas dificuldades, muitas vezes, algumas críticas, algumas pressões, mas o importante é a gente ter legitimidade e defender aquilo que a gente acredita. E eu acho que se a gente conseguir fazer isso com responsabilidade, a gente consegue manter esse espaço e conseguir avançar sempre mais. A gente não pode perder ali o timing da responsabilidade, como eu estou uniformizado, porque hoje nós estamos aqui num evento de segurança, vim representando a minha unidade, né, a Core, então quando a gente fala, embora seja num perfil de rede social, seja pessoal, nós falamos, a gente representa a instituição. Então a gente tem que ter responsabilidade até mesmo com as nossas opiniões, seja pelo cargo que nós ocupamos, mas principalmente pela instituição que é muito maior que todos nós. E Fred, isso que você falou, eu creio que é uma dupla responsabilidade. Obviamente essa responsabilidade, porque querendo ou não, mesmo desvinculado, não estando fardado, quem está te ouvindo sabe que você é um delegado, no meu caso sabe que eu sou um coronel de polícia, não é isso? E muito do que a gente diz vai ser creditado às nossas corporações. Essa é a primeira responsabilidade, até porque ela tem repercussão civil, administrativa e criminal, né? E tem uma outra responsabilidade que é que os nossos companheiros de farda, sejam da nossa instituição, mas sejam os policiais de um modo geral, eles se sentem representados pela sua fala. Então, o conhecimento jurídico, a oratória, a disponibilidade que você tem para falar de alguns assuntos com devido cuidado, representa muita gente. Acabei de falar que eu te sigo e me sinto representado pelas suas falas. Assim é com os colegas que trabalham com vocês, assim é com os delegados e com os diversos policiais. Então, essa responsabilidade de falar assim, poxa, eu furei a bolha, que nem, eu estou aqui nesse evento, eu tenho a oportunidade de estar entrevistando as pessoas. É uma responsabilidade que eu tenho de representar os colegas e fazendo as perguntas que o colega, o seguidor, gostaria de fazer. Fazendo umas reflexões e
dependendo das situações, fazer as cobranças que a gente precisa fazer. Sobretudo quando nós somos gestores, não estou falando aqui porque todos têm a sua importância, mas o oficial no caso das polícias militares, o delegado no caso das polícias civis, são gestores e têm uma responsabilidade maior ainda de gestão e de cuidar dos seus. Na verdade, a gente serve aos nossos, entre aspas, subordinados e não o contrário. A gente tem que prover meios administrativos, legais, de orientação para que os nossos colegas, parceiros, eles possam bem desenvolver a atividade profissional deles, né? Perfeito. E a gente exerce essa função de representatividade, de fato, a gente tenta dar voz a alguns problemas, a alguns anseios, com a responsabilidade de proteção do cargo. Como você bem disse, nós temos responsabilização civil, criminal, administrativa. Então é um cuidado muito grande e é uma responsabilidade que nós temos enquanto comunicadores. Então você, na função que você exerce com maestria de conduzir as entrevistas sem deixar de dar suas opiniões, sem deixar de fazer os seus posicionamentos. E eu, enquanto faço essa função de comunicador, embora não seja a minha função principal, essa minha postura e essas minhas manifestações, vamos dizer assim, é uma função de comunicação que eu exerço. Então eu tenho que trazer, eu tenho que zelar por conta de uma responsabilidade enquanto comunicador, para que eu possa trazer essa demanda, trazer esse anseio, trazer essa dor de algumas pessoas que eu de fato represento, e eu faço isso para realmente representá-las, mas sem perder a dose, porque é a dose do remédio ali que faz virar veneno. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se emociona, às vezes a gente tem que segurar um pouco a paixão por determinados temas, para que a gente consiga de fato conseguir continuar fazendo essa comunicação de forma efetiva e sem danos maiores. E Fred Muta, inclusive haverá um painel em que eu vou estar presente aqui com mais 2 colegas, né? O Rômulo Brito e o Pracinha, que a gente vai debater justamente a importância das redes sociais, de um bom trabalho desenvolvido nas redes sociais, perspectivando, obviamente, vender bem as nossas instituições, né? As corporações acordaram, e a gente vê os comandantes gerais, os delegados gerais, todos eles têm preocupação em suas redes sociais, porque é a partir delas que eles se comunicam com toda os integrantes da sua instituição, vendendo bem a instituição. Então hoje a gente já está num ponto de situação um pouco melhor, mas ainda temos instituições, às vezes temos uma ou outra fala no sentido de tentar restringir por conta de situações isoladas, que um colega ou uma colega se utilizou de maneira errônea das redes sociais para ter outros benefícios, né? Então eu acho que é um equilíbrio e uma sabedoria e daquilo que a gente falou de responsabilidade, mas as instituições elas precisam valorizar e apoiar. Lógico que tem as questões de ciúmes, quando você começa a aparecer demais, às vezes algumas pessoas vão pensar que você tem outros interesses, sejam financeiros, sejam políticos, mas a pessoa não vê a tua caminhada e vê, por exemplo, você está em todos os eventos, entendeu? Eu vejo que você tem um interesse, e eu vejo muitos rostos conhecidos aqui, de profissionais que querem se especializar, conhecer o que há de melhor em termos de tecnologia, dar o exemplo de estar aqui num local como esse, tira uma foto, faz uma selfie, faz um vídeo, posta nas redes sociais. Os integrantes ou os policiais que te seguem fomentam a criar esse ciclo virtuoso de buscar tecnologia, buscar conhecimento, buscar amizade, né? A partir das redes sociais, eu te conheci nas redes sociais, e a gente tem a oportunidade de conhecer diversos talentos, né, pelo Brasil a partir das redes sociais. Exato. Eu penso que é tudo muito cíclico, Coronel. Nós vivemos um momento onde surgiram as redes sociais e, de fato, por conta de alguns excessos, de mau uso, por desconhecimento ou até mesmo por uma pessoa que extrapola, não toma esses cuidados que a gente falou que devemos ter ao fazer a comunicação, muitas vezes as instituições precisam enrijecer o código de conduta, vamos dizer assim, para fazer um controle, mas ao mesmo tempo ela precisa de fazer com que essa ferramenta seja utilizada, porque hoje esse é o meio de comunicação.
Se você fizer uma pesquisa, as pessoas consomem muito mais hoje de comunicação, informação, notícias por meio do celular, de redes sociais, do que da própria televisão. Então a internet e as redes sociais se tornaram um canhão de comunicação. E as instituições não podem ignorá-lo. Então, mas eu entendo que é um ciclo. No início, abriu demais, por conta de excessos, necessitou de uma restrição. Aconteceu isso no nosso estado, uma restrição muito grande, e hoje eu tenho até participado de algumas comissões para debater e auxiliar a instituição para que o uso da rede social seja feito, mas bem feito, dentro dos limites e respeitando ali os cuidados que devem ter, sim, com a marca e com o nome da instituição. Então, é um ciclo. Eu entendo que a gente está num momento agora onde as instituições estão enxergando essa importância e cada vez mais isso vai ser utilizado e de uma maneira ainda mais efetiva. E Fred, não vou chamar de influenciador, né? Cada colega que trabalha nas redes sociais tem um perfil, né? Eu vejo, o meu é muito voltado a essa questão das entrevistas, né? Dos cortes. A gente busca muito material nas redes sociais, sobretudo para dar um caráter educativo. Às vezes um vídeo de um incidente, uma situação em que o policial infelizmente perdeu a vida, foi ferido, ou uma inexecução que a gente tem um cuidado, obviamente, para não expor. Mas a partir de um vídeo de 1 minuto, ele pode ser muito educativo, porque ele mostra como proceder ou como não proceder. Né? Com um bom storytelling, uma frase de impacto, às vezes você garante o que um ciclo de instrução não vai garantir, mas um vídeo em que o cara vê ali a situação vai ter um efeito educativo. Eu vejo que você faz isso também, mas eu já falei isso para você na nossa última entrevista, mas você tem uma característica que é a capacidade que você tem de comentar determinadas questões, sobretudo aquelas que impactam o sistema de justiça criminal. A gente tem uma série de questões hoje muito problemáticas para o operador de segurança pública, e a gente pode falar de algumas divergências, né, de decisões judiciais, jurisprudenciais, a respeito da atividade policial. A gente tem questões de segurança, quando a gente infelizmente perde um profissional por uma situação. A gente vê o trâmite legislativo, as reformas, e eu vejo que você tem uma capacidade argumentativa num curto espaço de tempo de situar e de educar também. Então, essa referência que eu faço ao seu trabalho, que é muito importante. E, obviamente, ela, até mais do que a minha, embora aqui também a gente tenha algumas questões, mas é você saber modular, porque você fica ali no fio da espada, para aquilo não ser interpretado como uma crítica à autoridade A, à autoridade B, ou um poder A, um poder B. Então, é para poucos essa arte, né? Eu penso que um grande segredo para isso, Coronel, é que aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo há algum tempo. Então, boa parte daqueles questionamentos que eu faço, daquelas críticas que muitas vezes eu falo das minhas dores mesmo, enquanto delegado de polícia. Então, eu estou ali me referindo a algo que de fato eu vivo, que eu vivi, que eu passei e que eu estudei. Então, quando você tem propriedade para tratar de um assunto, isso fica mais fácil. Então, mas o que eu tento fazer na rede social? Eu tento condensar aquele material para que ele seja moldado dentro de um conteúdo que a plataforma pede. Então, tem muitos assuntos que, para eu explicar, eu precisaria de meia hora. Você sabe bem disso. A gente não tem como a gente condensar em pílulas de 30 segundos uma aula de direito penal. Só que se você fizer algo muito extenso, não cabe naquele produto. Então você acaba precisando de condensar. Então eu tento adaptar o conteúdo a um tamanho, um formato que a plataforma vai entregar e busque para que ela entregue, e tento falar da forma mais clara possível. Que eu penso que o segredo da comunicação é você fazer a mensagem chegar. Então não adianta eu fazer um vídeo com as mesmas palavras que eu uso para fazer uma representação para o Poder Judiciário. Eu preciso de falar de uma forma que o meu destinatário receba a mensagem. Então eu tento falar de uma maneira clara. Então muitas vezes eu
opto por não utilizar um linguajar tão técnico, mas fazer de uma forma que as pessoas compreendam melhor o que eu faço. E eu acho que isso é uma coisa que tem sido bem recebido pelas redes sociais, e eu atribuo um pouco a isso o crescimento do perfil. E não há vácuos do poder, no poder, não há vácuos na informação. A gente percebe hoje as instituições muito preocupadas em também vender a sua versão dos fatos, com investimentos na parte de comunicação social. A gente vê cada vez mais as instituições investindo na comunicação social. A gente vê cada vez mais as instituições investindo nos seus perfis institucionais. E ainda a gente vê também instituições, que eu já identifiquei alguns, que um trabalho belíssimo criando perfis, entre aspas, alternativos, porque o perfil institucional, ele, obviamente, você tem a dificuldade. Algumas instituições hoje credibilizam o nosso trabalho porque sabem que a gente tem um papel público. Inclusive, tem corporações, o GAT mesmo de São Paulo, né? Sempre a gente tem feito collabs. Várias instituições e Instagrams oficiais têm feito collabs com Última Ratio, justamente porque verificaram, né, que há uma responsabilidade e um cuidado, até porque uma rede social você não vai fazer collab, né, numa rede oficial. Mas tem instituições que agora têm criado perfis, né? Obviamente eu não vou falar quais são, mas que eu identifiquei por conta, primeiro, das informações que são repassadas, da qualidade da produção. Então você vê que aquilo é profissional e que a instituição resolveu ter outros perfis para ter mais liberdade de vender a sua versão dos fatos pela inexistência de perfis como o nosso, né, de um volume adequado que a gente pudesse fazer com as liberdades que a gente tem, trabalhar e vender, porque é o que a gente faz. A Última Ratio, o objetivo principal dela é isso, é a defesa do profissional de segurança pública, como eu vejo que é o teu perfil. É um trabalho que a gente faz público, né? Vai ser mal interpretado a depender, porque ainda mais ciúme de macho é difícil demais. Eu acho que você deve passar por isso no teu estado, como eu já passei também, né? Mas a gente precisa preencher os espaços de imprensa, espaços como esse. Por que tem que ser um jornalista a fazer esse papel? Eu não me formei em jornalismo e marketing, você também não, mas a gente está aqui, a gente aprendeu com o passar do tempo a falar, a se comunicar, e por que não a gente fazer isso? A gente vai deixar o espaço para que outras pessoas o façam, vendam as versões das corporações. Então, teve uma ação, e eu me preocupo com isso. Eu vejo que uma determinada corporação está tendo um problema de comunicação, ou uma ação que ela teve, que vai ser mal interpretada, que você já percebe que aquilo, a imprensa vai cair em cima. Você se antecipa e faz, não é mentindo, não é vendendo outra informação, não, é você narrando o que aconteceu de uma maneira responsável, auxiliando as instituições que têm as suas limitações. Perfeito, até porque a notícia, a informação, ela sempre vai correr, ela sempre vai ser veiculada. E aí existem várias formas de se dar a mesma notícia. Existem vários enfoques que você pode dar de um mesmo fato. E hoje a gente tem observado, inevitavelmente, uma ideologia muito forte por alguns veículos, vamos dizer assim. Então, canais como esse e a rede social bem utilizada pela própria instituição é uma forma muito mais neutra de você conseguir valorizar o trabalho e até mesmo se defender de determinadas situações, porque você mesmo consegue mostrar o produto. Olha, meu trabalho foi esse, ele foi realizado dessa e dessa forma, foi isso que aconteceu. Você, sem atacar, você se defende de qualquer má interpretação ou de qualquer viés que venha repercutir de forma negativa algo que pode ser tranquilamente protegido. Então eu acho que é um caminho sem volta, mas eu vejo boa parte das instituições se atentando para isso já, e isso é muito bom. E Fred, assim, porque essa questão do debate e do poder de fala, ele influencia a sociedade, educa a sociedade, quebra falsas narrativas,
num ecossistema e com muito cuidado, porque hoje a segurança pública está muito orientada pela segurança pública baseada em evidências. A atuação policial não está só focada na questão nos índices criminais, a gente sabe que existe a questão da sensação de segurança e do medo do crime. Então, e são terrenos férteis para que a gente possa preparar a sociedade para assuntos que a imprensa, por ela, obviamente, não entender do assunto, ela vai ter dificuldade de explicar para o cidadão o porquê que determinada área não está tendo um policiamento, ou você pegou uma equipe que atuava, sobretudo quando a gente fala de policiamento ostensivo, quando você tira um policiamento de uma área e coloca em outra área, acabou aquela época do, não, eu fiz porque quis, é assim porque eu quero, não, você tem que prestar informações para a sociedade em relação à administração da coisa pública. E é justamente você se utilizando, né, desses mecanismos de comunicação em que a gente vai educar a população sobre informações que, de um modo geral, elas não vão ter acesso na imprensa. E é interessante, o Fred, inclusive, no último evento que a gente fez, a gente terminou o podcast, a gente mandou um abraço, fez um vídeo de uma colega, que ela até deu uma desaparecida, voltou um tempo agora, porque a gente tem seguidores civis, pessoas que acompanham o nosso trabalho. E é interessante quando esse dia eu fui fazer um atendimento com a médica, eu jamais imaginaria que uma médica me seguisse. E aí a gente conversando sobre redes sociais e tal, aí eu falei o meu perfil, quando eu vi ela me seguia, então você fica falando, cara, o que uma médica tá me fazendo? Mas é porque hoje a temática polícia, segurança pública é uma temática que interessa a todos. Então a gente tem um público muito elevado de cidadãos comuns que precisam de informação, né? E ser educado. Perfeito. E esse interesse, ele vem da dor. Qual que é a maior dor do brasileiro? Saiu uma pesquisa recente da Quest Não é aí, mais educação nem segurança nem pública, saúde, né? Pela primeira vez a segurança pública apareceu no topo. Ou seja, a maior dor do brasileiro é essa. Então, assim, o cara trabalhador, comerciante, ele tá ali sofrendo com a segurança, ele quer ser informado, ele quer aprender. Então, mais uma vez, eu te parabenizo pelo trabalho, porque esse tipo de espaço é que nos dá a oportunidade de poder falar, é de poder sentar 20, 30 minutos, uma hora, dependendo do programa que você está fazendo, de poder explicar e ter espaço, ter tempo de passar a bola. Vou te passar a bola. Explica pra gente. Porque na entrevista tradicional, é perguntas. A gente está acostumado a lidar com a imprensa. Emparedamento, né? O que aconteceu? Exato. Como que foi? E tal coisa. Não, quando você passa a bola e dá um tempo, dá um espaço para a pessoa construir um raciocínio, poder fazer, explicar, você consegue fazer essa mensagem chegar de forma a educar, explicar e, principalmente, informar a pessoa naquilo que é a dor dela. Então, a gente consegue fazer com que a mensagem chegue e a gente possa explicar o que de fato é a segurança, quais são os problemas da segurança e o porquê que muitas vezes a segurança não está sendo feita da forma com que a pessoa desejava que ela estivesse ocorrendo. Não, e tem a influência, né, cara? Porque você imagina, você, né, o cara que te segue ali, um moleque que te segue, um estudante, vê ali, delegado Fred Murta, né? Poxa, da Core, cara inteligente, articulado, falando bem. Ele vai construindo, assim, um desejo de também ingressar na corporação. Então, o trabalho que a gente faz é vender a polícia para que a gente tenha a renovação, né? Que a gente tem novas gerações que vão assumir o nosso lugar para que a gente, obviamente, tenha o nosso descanso depois de alguns anos, né? Algumas décadas de trabalho. Então, esse vender bem, essa influência, e às vezes a gente não tem noção de como a gente influencia, obviamente, depois de algum tempo que a gente faz esse trabalho nas redes sociais, quantas pessoas não se apaixonaram pela profissão, não mudaram o seu projeto de vida para ser policial, quantas pessoas, às vezes um trauma, quando era criança, às vezes por uma ação triste de um colega que
né, adotou uma ação que fez com que aquele adulto não gostasse da polícia, criticasse a polícia. A partir de você, da sua fala, da forma como você educa, comunica, você muda a visão que aquele indivíduo tem da sociedade, da corporação. Isso é policiamento comunitário. Exato. Porque é o que eu falo, o conceito de policiamento comunitário não é só o policial ficar patrulhando e tendo contato com a sociedade. Qualquer ação do policial no sentido de aproximar polícia e sociedade é policiamento comunitário. Perfeito. E é um contraponto, né? É a oportunidade que a gente tem de fazer o contraponto. Muitas vezes, acho que a sua explicação foi muito clara. Às vezes acontece, a pessoa, ela cresce com aquela imagem ruim. Às vezes ela cresceu num local de periferia, onde tem ali uma atuação maior da polícia. Mais incisiva, porque tem que ser, né? Muitas vezes ela lidou com os efeitos reflexos da atuação policial por conta de um parente ali, alguém que era envolvido com crime. Então ela pode ter passado por uma situação traumática, uma criança muitas vezes que estava numa casa onde foi cumprida uma ordem judicial, por exemplo. É um momento traumático. Por mais que a polícia seja cautelosa e faça o trabalho de forma técnica, é traumático. Uma pessoa entrar na sua casa de maneira invasiva por uma criança, então muitas vezes é uma oportunidade de você mostrar para a pessoa que aquilo ali é um trabalho necessário, é um trabalho importante e explicar para ela o que é aquele trabalho. Então, isso a gente consegue quebrar muitos processos negativos que a pessoa passou e às vezes até algo cultural. Até eu brinco muito com a minha esposa de brincar com o filho assim, no interior tem muito, vou chamar a polícia pra você. Se você fizer tal coisa, vou chamar a polícia. Então, cria-se um estigma de que a polícia é ruim, de que a polícia reprime. Então, é importante a gente fazer isso e concordo, faz parte do policiamento comunitário. As polícias americanas trabalham muito com isso. No curso que eu fiz no FBI, tem uma disciplina lá que era estritamente sobre isso. Relação da polícia com a comunidade, que é o que a gente chama de polícia comunitária. E muitas vezes a gente restringe a uma questão ali de quase que um serviço social, alguma coisa. Não é isso, Eles usam muito bem as redes sociais. Muito bem. E até espanta, né? Porque às vezes você olha assim e fala, cara, eles estão fazendo isso, né? Eles estão assim num grau assim mais de... Estão muito mais à vontade de fazer algumas ações nos perfis, inclusive oficiais, e que a gente olha assim, né? Fala, cara, rapaz, esses caras estão fazendo isso Mas mesmo. por outro lado, olha a impressão que o americano tem da polícia. Olha como o americano vê o policial. Uma coisa está ligada na outra. Por conta dessa mudança de postura, dessa liberdade para lidar com esse tema e principalmente da ênfase que eles dão para esse tema, que tem-se uma visão da polícia até porque quando precisa ser severa, eles são extremamente severos. E nem por isso fica uma imagem ruim. Exato. E também tem, Fred, no caso de vocês como delegados, né, como polícia civil, a educação, e a gente tem visto cada vez mais, né, crescer o número de estelionatos, né, sobretudo utilizando as redes sociais, diversos outros meios mais modernos, né, digitais, em que eu vejo muitos delegados, e no seu caso também, esclarecendo a população, né, nos seus perfis pessoais e oficiais, dando dicas, né, para a sociedade, e ao mesmo tempo também, no caso das polícias militares ou das guardas municipais, utilizando as redes para falar dos cuidados que se deve ter, né, quando você se desembarca do seu veículo, né, tá deixando o filho na escola. Então, as redes sociais, e eu brinco, né, e a gente que lida, né, com esses espaços, né, tem acesso por conta dos apoios, né, que a gente procura ter, no caso até do nosso podcast está sendo apoiado aqui pela Axon, pela Flash Engenharia, pela Ubrix, né, de capacetes balísticos. E a gente tem a dificuldade, às vezes, de convencer as empresas, não é o caso dessas, que sempre tem nos apoiado, para investir no podcast, nas redes sociais, porque esse público aqui é um público 50, 60 mais, de CEOs, de diretores, em que eles estão mais acostumados com essas mídias tradicionais, né? E eu até brinco, né? Eu falo, cara, enquanto o cara gasta rios de dinheiro aí para investindo tal, para ter momentos de fala, né, para vender o seu produto, os caras, quando eles vão vender, os caras estão no celular, olhando o meu Instagram, eu sacaneio eles. Porque a maioria dos gestores, graças a Deus, não seguem, delegados, gerais,
comandantes gerais, secretário de segurança pública. Então eu falo, cara, quando a conversa tá chata, eles vão pro meu perfil e ficam... Então não há lugar melhor do que você trabalhar essas informações nas redes sociais, porque as pessoas, é lógico, de uma maneira exagerada, e a gente já tem que ter cuidado, sobretudo com as crianças, né? Muito tempo de tela, mas hoje as pessoas estão no Instagram, nas redes sociais. Então, cara, não tem propaganda, não tem Globo, não tem emissora que vai vender mais do que você fazer um bom trabalho de educação para a população, se utilizando das redes sociais oficiais e aproveitando as redes sociais dos profissionais de segurança pública. E hoje é legal porque você faz uma campanha em nível nacional, entendeu? Você faz collab, e a gente, hoje já fizemos collab também, né? A gente tá até num gancho aí esses dias, não tô podendo fazer collab por conta de um collab que eu aceitei do FES. Estamos no mesmo. Não é no mesmo, foi daquele incidente que eu vi que o FES, @FES, que é, porra, uma grande rede, ele teve o cuidado de borrar a imagem. Tu tá naquele também. Eu tô no mesmo. Borraram a imagem, né, de um incidente, uma situação, uma ocorrência. Eu levei 360 dias De live. sem live e tô sem poder fazer collab. Agora que tem 2 dias que eu estou podendo aceitar collab. Não sei o que isso que aconteceu. Mesma coisa. E o pior, eu fiz o recurso, não me falam, quando você olha lá, não aparece que você está tendo restrição para fazer collab. E detalhe, o FES está podendo fazer. Tu percebeu Não, isso? eu não. Não? O meu voltou agora. Não, o FES está podendo fazer, que eu vi collab do FES. Eu não sei se foi porque ele aceitou, mas ele está fazendo. Então, assim, e aí a gente, lógico que a gente vai amadurecendo e vai tendo os cuidados, né? Então, por exemplo, no storytelling, na frase que a gente põe na postagem, tem determinados assuntos, sobretudo aqueles que a gente trata de violência, de crime, de arma, a gente tem que ter o cuidado, a gente não pode escrever determinadas palavras. Nas entrevistas que a gente tem, nas falas que a gente tem que desviar de tempo, porque senão o algoritmo segura. Então você vai adquirindo uma prática, eu tenho esse conhecimento, você tem, mas nem todo mundo tem. Sim. Então é uma expertise, até as instituições, elas carecem de uma educação no sentido da postagem, de saber postar. Não é mais coisa de blogueiro, de influencer, até porque uns 6 anos atrás, 7 anos, né, era o blogueirinho, o moleque adolescente, o nerd, tinha o que fazer, ia para as redes sociais. Hoje, todo profissional, médico, engenheiro, professor, educador, todos precisam ter as suas redes, porque é a partir delas que você aproxima a sua relação com os atores que você precisa estar próximo, que você vende as suas ideias, que você educa, que você faz chegar ao maior número de pessoas, né? E tu tem um alcance muito bom. Como é interessante, a gente que é educador, né? Às vezes eu dava aula há uns 10 anos atrás, você ficava muito satisfeito. Fica ainda, quando você dava aula para 15, 30 alunos. Quando você vê o poder que você tem, a minha postagem recorde são mais de 10 milhões de visualizações numa única postagem. Eu tenho várias de mais de 1 milhão. E temos uma média, lógico que quando o Shadowban nos pega tal, mas a média de 15 milhões de visualizações por mês e uma média de 4 milhões de pessoas alcançadas em 30 dias. Então, cara, é algo muito grande, é muita gente que você tem, e aí vem a responsabilidade, mas que você tem a oportunidade de defender a tua instituição. Eu até digo que a gente precisava, e aí sem demérito, sem questão nenhuma, né? Porque que nem diz o outro, né? O cara fala, né? Eu sou muito humilde, né? Falta humildade para dizer que é muito humilde. Mas, cara, tinha que ser laureado. E eu falo assim porque eu brinco, esse ano já é a 2ª vez, eu vou receber uma homenagem aqui no COP, pela Academia de Letras das Guardas Municipais. Fui laureado também, homenageado na Câmara, na Lesp, aqui em São Paulo, né? 2 vezes esse ano, né? No caso da minha casa legislativa no DF, é mais fácil ter uma nota de repúdio, né? Porque santo de casa não faz milagre. Mas é porque, cara, a gente precisa relevar. Por isso que quando eu encontro pessoas como você, chamo, dou espaço, entrevisto, quando eu vejo colegas que estão iniciando, porque era tão bom quando a gente estava iniciando, mas você passou por isso também, que você viu um cara grande, te dá uma oportunidade de fazer uma repostagem sua, né? E eu me lembro mesmo que na época do Derrite, que conheci o Derrite antes dele assumir, né? Lá o primeiro mandato dele, mas conheci ele, pô. E aí a gente ficou amigo, colega, e, pô, ele tinha uma rede grande. Eu, pedi, cara, replica, e ele replicava, eu ficava...
Então eu faço o mesmo hoje com quem está começando, sobretudo quando você percebe que o cara está bem orientado, ele tem bem definido o que ele quer, fala, não, cara, vamos ajudar esse cara a crescer. E eu ajudo muita gente a crescer nas redes sociais. Por quê? Não é concorrência, muito pelo contrário. Quanto mais gente tiver falando coisa positiva das corporações, melhor, né, Fred? Não, e eu sou testemunha disso. A gente se conheceu, o meu perfil ainda era bem Não, menor. mas tu era grande já, cara. Mas tu cresceu pra caramba rápido também, né? É que agora deu uma esticada, né? Mas desde o início, eu tô falando testemunho mesmo, porque desde o início ali você sempre acompanhava ali, eu seguia os dois perfis maiores que eu seguia, era o Fez mesmo e o seu, ele que já era grande. E aí quando eu comecei, várias colaborações ali que a gente colocou junto, que me ajudaram muito a crescer. E aquela questão da responsabilidade, né? A gente de fato tem um alcance muito grande e junto com o alcance vem a responsabilidade. Então, se a gente souber usar, se a gente tiver o cuidado, não se emocionar e querer crescer demais e perder o cuidado, porque hoje é muito fácil. A depender do vídeo que eu saio aqui da feira e gravo ali, a depender do jeito que eu falo, eu tenho certeza que se eu quiser fazer um vídeo com 1 milhão de visualizações hoje, eu faço. A gente sabe o que produz, né? Mas você custo, tem que né? a que custo? A que custo? Eu preciso de continuar fazendo essa comunicação. Eu não posso perder o espaço que eu tenho por conta de alguns erros que podem ser evitados. Então é ter cuidado, manter a responsabilidade e tentar continuar fazendo o trabalho. E um exemplo que eu posso dar, obviamente não vou entrar em detalhe, inclusive não postei no meu Instagram para não dar volume nisso, né? Tá com muito cuidado aqui. Até depois eu vou perceber se a gente vai fazer um corte dessa parte, mas eu acho que não. Que é um incidente envolvendo um delegado e um oficial de um determinado estado, que eu também não vou comentar, em que eles se utilizaram das redes sociais, um para atacar o outro, se justificar, e acabou que isso foi para a imprensa. E eu digo responsabilidade, eu não estou falando aqui que eles estão errados, nem que estão certos, quem é um lado certo, quem é um lado errado. Não é isso. Eu estou falando que essa animosidade entre um delegado e um oficial promove animosidade entre instituições, porque a gente acha que não, mas sim, promove animosidade. E eu digo, eu nunca tive, né, qualquer preferência. Obviamente você conhece mais policiais militares. Eu recebo mais informações da PMDF, mas eu acho que isso foi o segredo, eu acho que é o nosso segredo também, de ter o cuidado também de atingir o público do estado que a gente está, da corporação que a gente faz parte, mas aberto a enxergar a polícia como um todo, independente se federal, estadual, municipal. É um olhar amplo, independente da instituição. Se é delegado, se é sargento, se é cabo, não pode haver essas divisões. Não pode. Eu fico tão triste quando eu vejo, às vezes, categorias, associações de agentes contra delegados. É péssimo isso, porque a gente já tem inimigos demais. A gente tem, infelizmente, a imprensa, temos exceções, e eu sempre gosto de falar que são instituições que têm uma relação muito aberta e muito próxima, a Jovem Pan, a Record, né? Temos outras emissoras, né? Mas, de um modo geral, o profissional de comunicação, da comunicação social, não gosta muito da polícia, né? A gente tem muitas críticas. Se a gente não se unir para a gente se autoproteger no sentido positivo e não autoproteção da ilegalidade, mas da proteção daquilo que é importante, independente se você usa uma farda CAC, se você usa farda e o outro não usa, se o cara é guarda municipal, se é policial federal, não, todo mundo está na mesma batalha e bandido, vagabundo tem para todo mundo, né, Fred? Eu acompanhei esse caso também, não vou comentar, mas eu concordo com a sua visão. Eu acho que a gente já tem inimigos demais, já tem muita gente batendo. Eu, inclusive, como eu comento muitas notícias, quando acontece algo negativo, as pessoas costumam mandar, não vai comentar isso aqui não, e tal coisa. Aí eu falo, não vou comentar. Mas você é um cara que saberia comentar bem. Se eu estiver numa entrevista e você me perguntar, eu vou dar minha opinião e vou comentar sem problema. Eu digo assim, eu não venho na minha rede social e exponho esse fato. Jogar mais combustível. Porque já tem muita gente fazendo. Então eu falo, para bater, já tem muita gente. Se você perguntar minha opinião, eu te dou minha opinião. Mas eu não vou ser um fomentador desse tipo de atitude, porque já tem demais. E ali eu não defendo polícia civil, eu não defendo a carreira de delegado, eu defendo a segurança pública. Se é
coronel da PM, se é praça da PM, se é investigador de polícia, se é agente de guarda civil, se é um policial penal, tá do meu lado. Nós estamos todos do mesmo lado. Segurança é um problema muito grande, é um sistema muito complexo e é extremamente dificultoso de organizar e fazer as coisas darem certo. Se a gente não tiver pelo menos remando para o mesmo lado, aí fica praticamente impossível. Não, Fred, isso que você falou é muito importante. No perfil a gente recebe mensagens inbox, né? Às vezes já aconteceu algumas vezes, a gente posta uma coisa a respeito de um colega ou de uma determinada profissão, e aí o outro colega, pô, você tá postando isso sobre esse cara, tal. E aí que eu entendo, porque às vezes eu identifico o trabalho do cara que não é muito positivo nesse aspecto, mas ninguém é perfeito, eu também devo ter meus aspectos negativos, e eu tento moderar. Eu tento deixar o meu perfil, o meu canal aberto para todos. Obviamente, quando eu percebo que o cara é responsável. Se o cara ele tem uma guerra, que ele está fomentando desigualdade, que ele está fomentando briga entre postos, né, hierárquicos ou entre instituições, aí não. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho é união, integração. A gente tem inúmeros exemplos positivos e eu acho interessante. Eu passei praticamente a minha carreira toda na polícia. No final da minha carreira, eu passei agora 2 anos e pouco na Secretaria de Segurança Pública. Então, convivi muito pouco com os colegas policiais civis, bombeiros. E na secretaria, como é policial penal, então você convive com todo mundo. E, cara, em 2 anos e meio, o que eu fiz de amizades, sobretudo com colegas delegados policiais civis. E arrisco em dizer, no tempo que eu permaneço, ainda estou na secretaria, mas eu tenho um relacionamento de amizade e de conversa, de bate-papo, intimidade profissional, mais com os delegados do que até os oficiais da minha corporação. É impressionante. E para mim foi uma oportunidade ímpar. Porque ali eu percebi que todo mundo tem a mesma intenção positiva. Cara, a gente gosta da mesma coisa e a gente não pode se rotular nessa questão de caixinhas. Tem que estar todo mundo integrado, né? Eu acho assim, nós dois temos bastante tempo já de serviço e nós não somos mais menino, como a gente costuma dizer, né? A gente sabe que as instituições têm as suas diferenças, têm as suas vaidades. É ilusão a gente achar que tudo vai funcionar perfeito, num mar de rosas. Mas da mesma forma que a experiência nos mostra isso, ela nos mostra também que não tem outro caminho senão a gente tentar se entender. Muitas vezes a gente depende ali do relacionamento interpessoal, mas a gente tem que esforçar por isso. Porque muitas vezes ali as instituições elas estão numa questão de tensão interna por várias questões e a gente precisa de quebrar ou pelo menos flexibilizar isso com as nossas relações, porque a gente consegue fazer uns trabalhos muito mais efetivos quando a gente consegue fazer essa junção. Então, repito, não tem essa ilusão mais, depois de 15 anos de polícia, de achar que amanhã o fulano de tal vai assumir e vai transformar as polícias num mar de rosas. Não vai ser assim. Mas nem por isso precisa de ter tanta diferença. A gente precisa se juntar, cada um na sua atribuição, respeitando as diferenças, respeitando que estamos lidando com seres humanos, vaidades, todo mundo tem, e a gente tentar entender que o objetivo é o mesmo. A gente tem inimigo demais, tem muita gente jogando contra. A gente tem que maximizar os nossos resultados. E para isso, a gente tem que remar na mesma direção. Fred, meu velho, eu te puxei ali, né? Literalmente, tu estava com tua equipe. Agradeço imensamente. Espero que essa seja a segunda e não última entrevista. A gente tem muito assunto, né? Até tinha te convidado para ir a Brasília, né? Para a gente lá no nosso estúdio. Acabou que não deu certo. Mas eu fico muito feliz, cara, nesse bate-papo. Muito obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço pelo espaço, muito obrigado. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. E mais uma vez te parabenizo pelo trabalho, cara. Eu acho que você é um dos grandes responsáveis pelo momento favorável que a gente tem hoje. E no que depender de mim, pode contar comigo. E quem não me segue aí, já segue nas redes sociais, @FredMurta. Instagram top. E esse foi mais um episódio especial aqui do nosso podcast Opinião Segura. No Copa Internacional do 2025, São Paulo Expo, a gente teve a oportunidade de receber esse presente, que é um estúdio, um aquário aqui no centro da feira, em que a gente tem a oportunidade de entrevistar as principais autoridades, personalidades e especialistas aí do setor.
Os grandes players do mercado e as grandes autoridades estão aqui no COP Internacional 2025. Lembrando que a gente recebe o apoio aqui da Axon, da Flash Engenharia e também da Ubrix. Forte abraço a todos e até o próximo podcast Opinião Segura. Fosse honra, meu irmão. Valeu, meu irmão. Tamo junto.